Olá pessoal, tudo bem? Esse não é um vídeo tanto de opinião, ele é mais para pontuar algo fundamental e importante. Para aqueles que não sabem, eu acabei de fazer um pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu comecei essa qualificação no dia 1º de março de 2020, portanto 15 dias antes de oficialmente ser decretada a pandemia. Eu estava lá no dia 28 de fevereiro, inclusive, participando como ajudante na organização do Evento Nacional de Epilepsia. Tenho, portanto, contato direto, comunicação direta com o pessoal da medicina e tenho conversado muito com eles. E eu quero trazer esse vídeo para falar com vocês sobre algo importante pra caramba. Afinal de contas, muitos são os memes, muitas são as imagens, muitas são as questões de discussão em função de vacina da gripe e vacina infantil. Para começar, falta um pouco de estudo de história. Se vocês avaliarem, levantarem informações históricas, vocês vão perceber que essa não é a primeira pandemia e essa não é a primeira epidemia. A criação das vacinas, ela vem depois de um alto empenho e de um alto estudo para que se desenvolva um medicamento, um produto que vai prevenir, que vai vacinar. Uma vacina é 100% eficaz? Não. Qual a principal vantagem de uma vacina? Ela vai reduzir significativamente casos graves. E aí, é por isso que a criança, o bebê, quando nasce, ele tem uma quantidade excessiva de vacinas para tomar. E ele tem um monte de obrigações, inclusive em programas do governo, que exigem cartão de vacinação. Matrícula em escolas, em algumas vezes, exigem cartão de vacinação. E, portanto, a vacinação nunca foi um problema. Sempre foi uma obrigação. E mais do que isso, existem testes obrigatórios para crianças que são fundamentais para você mapear determinadas questões médicas, clínicas, o quanto antes, porque o tratamento o quanto antes é muito mais eficaz e é muito menos dolorido, caro, do que o tratamento depois. Então, converse aí na sua casa se vocês já fizeram o teste do pezinho. Todos já fizeram o teste do pezinho. Conversa aí na sua casa se todos já fizeram o teste da orelhinha. Sabem qual é a ideia do teste da orelhinha? A identificação precoce de alguma disfunção, de algum mau funcionamento da audição. Eu conheço pessoas que têm baixa audição e foram descobrir isso muito tempo depois. E, portanto, a vacinação ela é para reduzir problemas sérios, tornando sintomas, tornando as reações o menor possível e reduzindo sistematicamente a quantidade de óbito, de morte. E aí a gente vai evoluir um pouquinho nessa conversa. Porque, infelizmente, existe uma discussão política sobre vacina. Já começa errado porque vacina é um tema científico e não político. Logo, não pode ser colocado numa discussão política. Continuando, vamos só terminar o assunto vacina para crianças e vamos entender que, assim como medicamentos de adulto não podem, em sua maioria, ser utilizados em crianças, uma vacina de adulto não pode ser utilizada em criança. Existe um desenvolvimento seguido por análises clínicas, seguido por experimentação, estudos de caso,
verificação de quais são os sintomas, quais são as reações possíveis nas crianças, para só aí a vacinação ser permitida para crianças. Afinal de contas, a gente está falando de dois produtos que, apesar de em algum momento terem alguma similaridade, eles são diferentes. A vacina para adultos e a vacina para crianças, ela é diferente. Demorou mais para ser produzida a vacina para criança, porque na criança é preciso muito mais cuidado, muito mais teste, muito mais análise. Ela tem muito menos poder de reação. O sistema dela tem algumas questões que ainda não estão com a maturidade suficiente. Você sabia que o sistema cognitivo vai chegar à maturidade aos 20 e poucos anos? Tá aí uma informação relevante. Ok? Então, vacinação para crianças é fundamental, assim como a vacinação de todas as outras questões. E por que uma vacina tem que ser dada aos 4 anos? Por que a dose de reforço tem que ser feita 1 ano depois ou 6 meses depois? Porque estudos clínicos, e existem muitos padrões de estudos clínicos, são feitos para identificar qual é o melhor resultado que pode ser alcançado. Para vocês terem uma ideia, existe um estudo que chama duplo cego. Nem quem está aplicando um medicamento em teste sabe o que é medicamento, o que é placebo, nem quem está recebendo esse medicamento. A única pessoa, o único grupo de pessoas que vai saber é depois um grupo de pesquisadores que vai pegar os exames, que vai pegar os dados e vai analisar esses dados. Por isso a gente está falando em ciência séria. A gente não está falando em imaginar que meia colher de alguma coisa resolva, ou imaginar que suco de um monte de coisa vai resolver alguma coisa. Gente, não é por aí. Pesquisa científica não é senso comum. Não é minha tia disse, não é meu parente faz. Pesquisa científica tem comitê de ética, pesquisa científica tem análise séria, por pares, por muita gente. Publicação de artigo que vai ser avaliado por um comitê internacional e vai verificar se aquilo ali funciona. Tem uma questão industrial associada? Tem, mas a questão industrial envolve, inclusive, quebra de patente por causa do risco para a saúde. Se vocês não sabem, tem algumas doenças que têm o tratamento disponibilizado por causa de quebra de patente. A empresa cria o produto, como foi ela que criou, ela tem o direito de criar, de proteger o produto de modo que só ela pode comercializar. Isso chama patente. Só que como é uma demanda pública, uma demanda de emergência pública, entra-se com um processo de quebra de patente para que outros fabricantes possam aumentar a quantidade de produção e fazer a imunização no máximo de pessoas possível. E aí, a partir de agora, eu vou entrar num outro assunto, que é um outro assunto fundamental, para que vocês entendam um ponto muito grave, que é o movimento de antivacina. Não tomar vacina. Vamos entender de forma bastante simples e bastante para leigos como é que funciona uma doença, um vírus. Ele entra no seu organismo, ele começa a combinar com células e gerar novos vírus. Enquanto é isso, do outro lado, o seu organismo está batalhando para poder destruir esse vírus, para neutralizar esse vírus e matar ele. Ok? Conseguiram entender? Se você está vacinado, o seu organismo já tem, de uma forma, como cuidar desse vírus, como batalhar contra ele, como combater. Porque você tomou a vacina, que é esse vírus, de alguma forma,
modificado e inativado. Ele morre muito mais fácil. Por isso é uma vacina. E a hora que você coloca essa vacina no corpo, o seu exército de defesa vai mapear, identificar que aquilo ali é um inimigo e vai combater. Logo, quando você efetivamente pega o vírus, o seu exército de combate já está funcionando muito melhor. Qual é o problema quando a pessoa não toma vacina? É que o tempo de combate vai demorar muito mais e o vírus vai gerar mutações. E essas mutações vão ser disseminadas. Então vamos a um exemplo prático. Gripe H3N2. Todo mundo já ouviu falar de H1N1. É o mesmo modelo de gripe. Por que existe H3N2? Mutação da H1N1. Mutação da H1N1 virou H2N2, H3N2, H3N1. E, portanto, quando a pessoa não se vacina por uma questão política ou por uma questão de egocentrismo, não tem problema, porque eu sou forte e eu suporto o vírus, essa pessoa está possibilitando que esse vírus tenha mutações, gere variações, conforme o professor Miguel Nicoleles, 900 mutações em cada organismo, no mínimo, e você gera o que popularmente está sendo conhecido como variante. Logo, enquanto existir movimento anti-vacina, enquanto existir pessoas que contraem e disseminam, e não entram em isolamento e disseminam, essas pessoas elas contraem um vírus e disseminam mutações desse vírus. Logo, o problema da vacina não é para você que não se vacina. O problema da vacina é para toda a população do mundo que vai ter uma mutação do vírus. E a mutação atual é a Ômicron. O que acontece com a vacina do Covid? Vacina do Covid combate Ômicron? Ajuda no combate da Ômicron? Diretamente não. Indiretamente sim. E aí o que vai acontecer? A Ômicron, quando chega numa pessoa com já vacinada, ela vai ter menor desdobramento. Daniel, então por que inventaram, ao invés de tomar 2 doses ou 1 dose, como era no início, dependendo da marca, agora tomar 3 doses? Porque apesar de não ter sido feita a vacina para a variante Ômicron, estudos científicos após a identificação da Ômicron identificaram que com mais uma dose, com 3 doses, o organismo fica mais forte e consegue combater melhor, diminuindo o caso de gravidade, diminuindo os casos de óbito ou de morte. Conseguiram entender o procedimento? Então, se você conhece alguém que não toma vacina, saiba que esse alguém está favorecendo mutações do vírus e está fazendo com que a questão da pandemia vá piorando cada vez mais. Se você está contaminado e você sai e contamina outras pessoas, o que você está fazendo é disseminar mutações do vírus. Não é o mesmo que entra, o mesmo que sai. Ele sai modificado. E para finalizar, algo que eu já disse aqui no canal, numa conversa com Peterson Bueno. É possível pegar H3N2, que é uma modalidade da gripe, e Covid. Chama flurona. E, obviamente, que isso é mais sério, mais complexo para o organismo combater. Afinal de contas, a gente está falando em um sistema de imunidade tendo que combater agora 2 vírus.
Então, vamos tomar cuidado em relação às vacinas, vamos ficar atentos em relação às vacinas. Não ache que a vacina para adulto é a mesma para criança, porque não é. São feitos estudos científicos diferentes, são feitas avaliações por comitês de éticas diferentes, com setores diferentes, dependendo da faixa etária, com regulamentação diferente, com cuidados diferentes. E o Brasil é um exemplo no mundo em relação à vacinação. Portanto, vamos nos aproveitar dessa qualidade de informação que tem aqui e vamos entender que, ao ser antivacina, ao não praticar isolamento, você, além de se contaminar, você também dissemina mutações do vírus, piorando. Para aqueles que não sabem, já existem variantes URG da França, já existiu uma variante Go, me parece, da Colômbia. Existem várias outras mutações que vão contaminando pessoas, que vão aparecendo nos noticiários e, por isso, vão sendo consideradas como variantes publicamente conhecidas. Você tem uma mutação e essa mutação é combatida antes de disseminar, ela não vai ser divulgada como uma variante da Covid. Vamos, portanto, nos informar um pouco mais e vamos cuidar um pouco mais de toda essa questão de vacinação. A ciência no país não está de brincadeira em relação à quantidade de vidas perdidas, quantidade de gasto com saúde, quantidade de empregos perdidos, trabalhos perdidos com isolamento social, com ensino remoto e com toda a incerteza. A pesquisa do mundo inteiro, a área acadêmica e científica do mundo inteiro está trabalhando sério demais, dedicada demais para salvar vidas. E, infelizmente, tendo que combater pessoas que já tomaram 20 vacinas na vida dela, agora dizendo que, por uma questão política, não querem tomar determinada vacina. Se você tem informações complementares a esse vídeo, vou te pedir para colocar aí nos comentários para a gente poder continuar e ampliar essa discussão. Se você conhece veículos de imprensa, por favor, peça que eles divulguem que o movimento anti-vacinas facilita, incentiva e aumenta a proliferação de mutações do vírus e faz com que cada vez mais o normal esteja a quilômetros de distância, meses de distância. Um grande abraço a todos. Fica aqui mais um vídeo de opinião técnico-científica, nem tanto opinião assim, mas eu me senti na obrigação de tocar nesse assunto. Grande abraço a todos e eu fico por aqui.